Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, para a honra e glória do Senhor Jesus, com muita alegria. E nós sabemos que Deus, Ele nos deu incontáveis presentes. Nós temos incontáveis motivos para nos alegrar e agradecer. A gente pode agradecer pelo ar que respiramos, pelas nossas vidas, pela nossa saúde, por Ele ter nos feito, por esse céu maravilhoso, por todos os elementos, né, que Deus combinou, o sol, né, as nuvens, a noite, né, o descanso, os alimentos e muitas outras coisas. E de todos esses presentes que Deus nos deu, Ele nos deu o presente máximo existente sobre a terra, que foi a vinda de Cristo Jesus para nos libertar dos pecados. Graças ao sacrifício de Jesus, foi devolvido a nós o acesso ao Pai, porque desde quando Adão pecou no jardim, nós temos nos afastado da presença de Deus. E o fato é que o homem, no passar dos tempos, foi se tornando cada vez mais mal. E isso o afastou cada vez mais da presença de Deus. Ao ponto que depois que Moisés levou o povo à terra prometida e foi desenvolvido por Deus, todo um método, né, de vivência, de como levar as orações, como se comportar. E nessa questão das orações era necessário que o sumo sacerdote, né, apresentasse, né, os sacrifícios perante a Deus para a remissão dos nossos pecados, porque nós mesmos não tínhamos mais acesso nem autoridade a nos direcionarmos diretamente ao Pai, porque nós éramos pecadores, né, e estávamos afastados de Deus, como inimigos de Deus. Essa é a grande verdade. Mas depois que Jesus ele veio e entregou a sua vida por nós como nosso único e suficiente Salvador, Ele devolveu o nosso acesso ao Pai, o nosso acesso à presença de Deus, de forma que você pode ir no seu quarto e orar e buscar a presença de Deus, apresentar para Ele as suas petições, as suas preocupações, aquilo que te entristece, e através dessa comunicação Deus também fortalece você e te enche da presença dEle. É importante a gente destacar sobre isso. Mas com todo esse sacrifício, né, com toda essa entrega, com toda essa prova de amor, muitas pessoas ainda aceitam Jesus como seu suficiente Salvador, mas no decorrer do tempo, ou eles não percebem o tamanho desse amor, né, como é um amor imensurável, um amor difícil até de calcular, de raciocinar o tamanho desse sacrifício de Deus, né, dessa prova de amor de Deus. E algumas pessoas acabam ou elas não compreendem, como eu disse, ou então elas no decorrer dos tempos elas vão se esquecendo disso. E pensando nisso, no vídeo de hoje, eu venho trazer aqui, nós vamos falar sobre 3 coisas boas que a Bíblia traz para nós, e eu quero que você medite nessas 3 coisas boas e sempre guarde no seu coração para que você possa ser fortalecido em Cristo Jesus e estar cada vez mais próximo da presença dele. Amém? E antes da gente falar quais são essas 3 coisas, eu gostaria de pedir que, se você gostou da ideia desse vídeo, né, se você tem gostado aí do conteúdo do nosso canal, que você possa se inscrever no nosso canal, né? Se você já inscreveu, não esqueça também de ativar o sininho de notificações, porque tem pessoas que estão inscritas, mas acabam que elas não ativam o sininho e não são notificadas quando saem outros vídeos. Você possa compartilhar aí com 2, 3 pessoas, e não esqueça de curtir o vídeo para nos ajudar, meus amigos, para estar levando a palavra de Deus para mais pessoas. Amém? Então vamos lá, 3 coisas boas. A número 1, boa esperança. Meus amigos, você é salvo em Cristo Jesus. Então você tem em você a esperança de que você, no momento determinado por Deus, estará próximo de Cristo, próximo de Deus, e caminhará na presença dele eternamente. Mas enquanto isso, saiba que você deve viver nessa esperança, nessa alegria aqui na terra,
que você possa dar bons exemplos, para que você possa ser exemplo, né, de gratidão a Deus, sempre relembrando todos os dias que os seus olhos devem estar voltados para Deus, né, esperando o dia da sua vinda. E eu gostaria de ler com vocês duas passagens bíblicas. Uma está em Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança, meus amigos, ela é boa, porque Jesus é a nossa bendita esperança. Jesus é o nosso fortalecimento. Amém, queridos? Agora leia comigo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma vida de esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, meus amigos. A nossa esperança é boa porque, assim como Jesus foi ressuscitado por Deus, você também vai ressuscitar. Porque Deus teve uma misericórdia conosco tão grande que enviou Jesus, porque estávamos mortos espiritualmente. E através do sacrifício de Jesus, isso nos gerou vida. Então isso é um motivo para você ser extremamente alegre e esperançoso, porque por sacrifício de Cristo hoje nós temos vida, nós temos acesso ao Pai e somos mais que vencedores. Amém? Número 2, boa obra. Meus amigos, nós somos servos de Cristo e o amor de Deus nos constrange. Quando você tem o compromisso de caminhar com Cristo, você é transformado por Ele automaticamente. Você que anda com Cristo dará os frutos, porque nós somos chamados para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas, que é a salvação de Cristo Jesus para aqueles que o buscam como um único, suficiente e Salvador, queridos. Leia comigo Efésios 2, versículo 10, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, ao qual Deus preparou para que andássemos nela. Então, meus amigos, somos feituras de Deus, criados por Cristo Jesus para as boas obras, ao qual Deus tem preparado para cada um de nós. Deus quer usar você para levar o Evangelho, Deus quer levar você para fazer diferença, para evangelizar na sua casa, na sua família, em todos os lugares, para que você glorifique o nome dele. Então saiba disso, creia nisso, esforce cada vez mais para que você possa levar as boas novas. Procure buscar de Deus cada vez mais. Leia comigo agora Tito 2, versículo 7, que diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. A palavra de Deus nos diz assim, que Cristo quer que nós sejamos um exemplo de boas obras, de amor ao próximo, de dedicação pelo próximo, de integridade na alma, com a obra, de seriedade com as pessoas, tratando as pessoas com amor, com carinho, exortando no amor, mostrando a como você chegar cada vez mais à presença de Deus. Você seja um exemplo de boas obras. E é isso que Cristo espera de você. Então seja esse exemplo. Busque ser esse exemplo que Deus espera de você. Não dê espaço para a tristeza, para o desânimo, e sim para se alegrar e levar a palavra. Amém, meus amigos? Número 3, boa palavra. A palavra do cristão, ela deve ser boa e sadia. Você sempre deve ser uma pessoa positiva, uma pessoa que sempre tem uma palavra de harmonia, uma palavra de esperança, uma palavra de incentivo, uma palavra para alegrar o dia das pessoas e para motivar o dia das pessoas. Lê comigo em Efésios 4:29, que diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.
Então, meus amigos, permita-me ser usado por Deus. Faça com que da sua boca seja só palavras para abençoar, para profetizar, para animar, para alegrar, para fortalecer, para amar as pessoas e não para desanimar, porque Deus quer que você seja bênção, meu amigo, na vida das pessoas. Amém? Lê comigo agora a palavra de Deus que está em Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Deus quer que nós sejamos pessoas equilibradas, que saibamos como conversar da maneira de cada um, assim como Cristo fazia. Deus tinha uma palavra para aquela pessoa que estava triste, para aquela pessoa que estava cansada, uma palavra que tinha um status sociais mais alto, uma pessoa que estava passando uma dificuldade maior, que estava numa determinada luta. Jesus tinha uma forma de caminhar, de conduzir com cada um. E é essa maneira que nós devemos buscar no Espírito Santo para que sejamos cheios da presença de Deus e para que possamos tratar os nossos irmãos com amor em prol do reino de Deus. Amém, queridos? Porque o cristão salvo na pessoa de Jesus Cristo, ele tem 1000 motivos para ter a esperança, ele tem 1000 motivos para praticar as boas obras e 1000 motivos para pronunciar a boa palavra de Deus. E se você é cheio de Deus, você vai caminhar dessa maneira, porque em Lucas 6,45 diz assim, que o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio, meus amigos. Então, quando você se alimenta da presença de Deus, do Espírito Santo, sabe que você é cheio do Espírito Santo e vai fazer a diferença na vida das pessoas. Amém, queridos? Espero que vocês possam ter gostado desse vídeo, porque você é bênção de Deus, saiba disso. E se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, faça isso agora. Viva essas bênçãos dessas 3 coisas boas e você vai ver o melhor de Deus na sua vida. Amém, queridos? Então que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Então até o próximo vídeo. Forte abraço e tamo junto.